Buenos dias! Mais um dia. Quinta-feira hoje, né, amor? Caraca, eu tô perdida na semana! Quem faz o que ama e quem ama o que faz não tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, não faz diferença. Bom dia! Lisiane vem chegando, Adriana de Jesus, eu também sou de Jesus. Angélica, Eliude, hello, bom dia, com muito frio. Eita, tá frio mesmo, hein, Lisiane? Pelo amor de Deus. Ontem ainda, não sei aí onde você mora, mas ontem ainda fez um solzinho assim durante a tarde que deu uma esquentadinha. Mas de manhã, oh meu Deus do céu, ô diazinho frio, né? A Cris vem chegando, bom dia. Quem for chegando, já sabe, né? Já tem que fazer um favorzinho pra mim. Já soca o dedinho aí no coraçãozinho, segura aí o dedo no coraçãozinho, porque aí o algoritmo do Instagram entende. Essa live o pessoal tá curtindo, vou mostrar ela pra mais pessoas, lembre-se, né? Então, bora, coloca o dedo aí no coraçãozinho e compartilha essa live aí com as amigas, tá bom? Aquelas que você tem chamado sempre, continua chamando, tá? Seja persistente. Porque hoje ela não foi, ontem ela não foi, o dia de ontem ela não foi, mas um dia você vai acertar na mosca, o dia que ela tava precisando ouvir alguma coisa, e aí, né, enfim, ela vai vir e aí a vida dela vai ser impactada com certeza. Então não desista não, continue aí compartilhando e convidando as suas amigas. Bom dia, Cláudia, bom dia, Bia, bom dia, Tânia, tudo bem? Como vocês estão? Já tomaram café da manhã? Bom dia, Reis, claro! O que vocês tomaram de café da manhã aí, hein? Foi alguma das nossas receitinhas? Eu ensinei vocês a fazerem o bolinho de banana, né? Aí agora eu coloquei aqui em São Leopoldo, está muito frio, vento e chuva, é verdade, né? Inclusive, por esses lados aí deu até aquele... Nossa, São Leopoldo? É. Rio Grande do Sul, tia? Rio Grande do Sul. Como é que chama? Como é que foi lá, que teve lá? Ciclone. É ciclone, né? Foi ciclone, né? Caraca, espero que todos aí estejam bem, né? Vocês que são dessa região. Realmente, assim, aqui em São Paulo também tá um vendaval. Só que a gente viu aí, vocês tinham comentado no grupo, e depois a gente viu realmente na TV, né? Que o negócio foi feio pra ir, né? Mas Bom dia, Márcia. Bom dia, Maria. Bom dia, Nelly. Eu acho que tem gente nova por aqui, hein? Eu acho que tem gente nova. Me diz aqui. Sou nova, primeira vez. Quem for a primeira vez, coloca aqui pra eu saber que você é nova, pra te desejar uma boas-vindas. Bolo de banana uso no lanche da tarde. É excelente, né, Bia? Eu também gosto. Não entrei nesses últimos 2 dias porque fiquei sem internet aqui. Puxa, Cláudia, que saco, hein? Mas, ó, agora que voltou, o que você faz? Esses últimos 2 dias foram os 2 dias que a gente iniciou falando da identidade. Então, não vai fazer sentido você, né, ouvir só essa aula e não ver as outras. Porque eu fatiei ela em 3, talvez até em 4. Então, volta e assiste as outras também, porque aí você vai entender as primeiras camadas, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre a quinta camada. Tem a quinta, sexta e sétima. Eu acho que hoje eu termino. Hoje eu finalizo, tá bom? Aqui em Mauá está gelado. É verdade, Cris. Eu sou aqui também. Tô bem na divisa de Mauá e Santo André. Por acaso você conhece a gente? Você veio por intermédio de alguém assim que nos conhece? Ou você veio você viu alguma coisa no Facebook, no Instagram, pelas redes sociais? Me diz aí. Bom dia, eu vi as aulas ontem de noite. Ah, garota, essa Cláudia tá nota 10. Maravilha, então. Então, sensacional. Então, hoje você vai entender tudo, não vai ficar boiando, como a gente diz, né? Eu vou fazer o seguinte, ó, esse bolinho de banana, eu ensinei vocês a fazerem na live de sábado, né? E depois eu postei aí durante a semana que eu tava comendo meu bolinho também, à tarde, né, de lanchinho. Só que eu fiz de cacau. E eu vou ensinar vocês a fazer. Não tem nenhum segredo, né? Mas eu vou refazer, vou gravar uns stories e vou postar pra ficar gravadinho. Porque eu gravei na live, né? Às vezes as pessoas não viram. Espero que sim. Porque se não viram é porque não assistiram a live. Olha lá, hein? Mas eu vou gravar um vídeo só fazendo a receita do bolinho. Que é sensacional. Tá bom? Clarice mandou uma solicitação pra participar. Clarice, tu quer participar mesmo ou foi sem querer? Às vezes o pessoal clica sem querer, né? Me diz aqui, você fala, não, eu quero participar, eu já te chamo, tá bom? Me diz aí, Clarice. E o pessoal que vem chegando agora, por favor, isso, solta coraçãozinho e compartilha. Bom dia, queridas, bom dia, Livanda.
Bom dia, Daniele. Bom dia, Kátia, que chegou. Essas meninas incríveis, bom dia, viu? Bom, me fala aí, Clarice, se você quer entrar, eu já vou te chamar já pra gente conversar, porque depois eu já vou tacar pau nesse conteúdo. Me diz aqui, sim, quero entrar, quero falar com você, Lô. Me diz se foi sim ou se foi sem querer. A Clarice Levita, tá bom? Me diz aí, me confirma se você quer entrar. Apertei errado, oh meu Deus do céu, mas quer entrar? Não tem problema que eu apertei errado, se quiser entrar eu te chamo, tá bom? Se alguém quiser participar da live aqui, falar alguma coisa, tirar alguma dúvida, falar o que tem acontecido na sua vida, compartilhar alguma transformação, por favor, manda aqui, escreve aqui, eu quero compartilhar, tenho uma dúvida, manda aqui que eu boto você aqui na área e a gente vai conversar, tá bom? Bom, então é o seguinte, tá todo mundo dando coraçãozinho aí e compartilhando essa live, vocês são maravilhosas. Eu vou começar então o conteúdo, tá bom? Pra gente ver se a gente consegue encerrar hoje, que aí amanhã eu quero entrar em outro assunto, beleza? Claro que completa isso aqui. Primeiro você precisa saber quem você é, encontrar e descobrir a sua identidade. Depois você vai começar a encontrar e descobrir o seu propósito de vida, tá bom? Então bora lá. Bom, só recapitulando, na primeira aula, que foi na terça-feira, né? Terça e quarta, nessa terça e quarta nós falamos do quê? Das 4 camadas. Então, nós falamos da primeira camada, que se chama projeto, que é aquilo que Deus pensa a respeito de nós, aquilo que Deus já falou, que já está falado. Não é que nós ainda vamos ser abençoados, não é que ainda nós vamos ser curados, não é que ainda nós vamos ser salvos. Não, quando Deus já falou acerca de você e quando Jesus foi lá e morreu naquela cruz por você, é algo que já está consumado, é uma obra consumada. Lembra que eu falei pra vocês aprenderem a viver a partir da obra da cruz? Tudo que já foi conquistado, você não precisa conquistar de novo. Você não precisa correr atrás da sua salvação, você não precisa correr atrás da sua cura, você não precisa correr atrás da sua paz, da sua alegria, da sua libertação, dos vícios, enfim. Você não precisa correr atrás de ser abençoada, nada disso, porque tudo isso já foi feito. Então é só você ir lá na cruz e você tomar posse, se apoderar de tudo isso. Viva a partir da cruz. Você não vai ser abençoada, você já é abençoada, certo? Você não precisa comer muito arroz e feijão para ser abençoada. Você não precisa fazer alguma coisa para ser curada, você já é curada. Entenda isso, tá bom? E tudo que Deus fala acerca de você é o que de fato você é. E é isso que a gente mais deve dar importância. E às vezes a gente não dá, a gente dá importância mais para a segunda camada. Então o que acontece? Tudo aquilo que Deus falou de você é o que de fato você é, tá ali. Porque Deus não mente. Deus não tá mentindo. Então, se você não tá vivendo aquilo que Deus tem falado acerca de você, a culpa é sua. Aí a gente volta lá no assunto da autorresponsabilidade, certo? Então, a culpa é sua. Viva o que Deus falou pra você que é pra você viver a sua vida abundante. E ele, a principal, assim, ó, se a gente for falar, quem sou eu? O que define quem é você não é o que você faz e nem o que você tem, que normalmente a sociedade já nos impôs esse padrão de pensamento. Eu sou Louise, eu sou empresária, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho uma empresa que fatura tanto, que não sei o que lá, nananã, tem uma franquia, que não... Você não é nada disso, daí é o que você possui e você também nem é as suas características e qualidades. Isso daí são dons e talentos, enfim. Então, o que de fato você eu sou a imagem, semelhança do Criador. Isso é o que você é. Você é a menina dos olhos do Senhor. Isso é o que você é. Você é abençoada, você é mais do que vencedora. Isso é o que você é, ok? Depois, como eu disse, normalmente a gente estava dando, não vamos dar mais, mas a gente dá muito mais importância para a segunda camada do que até mesmo para a primeira. E a segunda camada é a autoimagem, a maneira como nós nos vemos de acordo com a ótica dos outros, de acordo com o que as pessoas falaram, de acordo com o que pessoas até os nossos 7 anos falaram. Porque até os 7 anos nós estamos ali desenvolvendo. Bom dia, Janaína! Estamos desenvolvendo a nossa personalidade, o nosso caráter. E tudo que falaram lá atrás, isso ficou marcado. E hoje nós acreditamos que nós somos anta, burra, incapaz, que a gente não vai dar em nada, né? Porque isso aí ficou programado na gente. E lembra que eu falei? Varre tudo isso pra fora da sua vida. Tudo isso é lixo. Coloca a segunda camada equalizada com a primeira. Tudo que não tem coerência com o que Deus falou acerca de você, joga fora porque é lixo. Lixo. Só tem impedido e travado a sua vida, ok? Daí a gente vai pra terceira camada. A terceira camada, pra mim, a mais punk. Por quê? No autoconhecimento, ninguém fala o que você é. Na primeira, Deus tá falando quem você é. É só você acreditar e ponto. Na segunda,
apesar de, né, de muitas coisas terem falado não ser verdade, você tem que jogar fora, ainda dizem algo sobre você. Você ainda pode se achar fracassada, mentirosa, burra, não sei o quê, porque falaram isso pra você, mas pelo menos você sabe, né? Então assim, você ainda tem alguém que te foi lá e te falou alguma coisa. E tem pessoas que falaram coisas boas também. Então você se apega talvez nisso. Então assim, só que na terceira camada do autoconhecimento ninguém fala nada. Aí é que pega, porque ninguém fala nada. É autoconhecimento. Eu tenho que me conhecer, eu tenho que conhecer a mim mesma. Então essa é a camada mais treta, digamos assim. E é onde as pessoas têm ficado paralisadas, paradas, não se movem e não sai daí. Não sai daí. E aí não vive o que tem por vir, não vive a plenitude, não vive o propósito de vida e fica empacada na vida e só vivendo por osmose. Acorda de manhã, nem sabe por quê, toma banho, toma um café e vai para aquele trabalho porre, tem que aguentar aquelas pessoas porre do seu trabalho, aquele chefe que enche o seu saco, que não te valoriza, e aí você chega tarde na sua casa, cansada, tem que tomar um banho, fazer janta, não dá tempo nem de desfrutar com a sua família e tá louca pra ir pra cama dormir porque você tá morrendo de cansado, porque amanhã começa todo dia essa corrida de rato. Isso não é propósito de vida. E as pessoas estão, a maioria delas, mais de 98% tem vivido dessa forma, certo? E depois você se autodescobrindo, a gente entendeu que você faz isso através da onde? Do deserto. É no deserto que você tem o autoconhecimento. Porque é no deserto que você vai dar de cara com as suas dificuldades. É no deserto que você vai dar de cara com os desafios. No deserto que você vai dar de cara ali com os problemas. No deserto que você vai ser tentado. E é no deserto, se você não desistir e persistir, né, você vai dar de cara com os seus dons, talentos. Lembra lá da zona de conforto, daquela trajetória da zona de conforto? Quando você decide sair da zona de conforto, você tem uma trajetória para percorrer. Você vai passar pela zona do medo, que é quando você dá de cara com os seus desafios, os seus obstáculos, os seus medos, as suas inseguranças, ou seja, querendo ou não, é o deserto, né? E aí você vai passando. Quando você transpõe essa barreira, você começa a descobrir os seus dons e talentos. Porque você foi lá e você passou por cima de todos os seus desafios, você passou por cima de todas os seus problemas. E ali você descobriu que você é capaz. Você começou a descobrir um talento que você não sabia que tinha. Você começou a descobrir que você tem um poder e uma força que você nem lembrava que tinha, ou nem sabia que tinha, né? Então é no deserto, é saindo da zona de conforto que você começa a entender tudo isso. E por fim você chega na zona que aí você passa pela zona de aprendizado, né? Porque você aprendeu, descobriu os seus talentos, começa a colocar na sua vida novos desafios, você fala, não, eu sou capaz, agora tem segurança pra isso, né? Então você começa a se desafiar. E aí, por fim, você vai pra zona de crescimento, que de fato é o finalzinho aqui pra onde eu tô chegando, tá bom? Pra 7ª camada. A zona de conforto, ela é a travessia, e essa travessia é deserto, e esse deserto a gente chama de autoconhecimento. Tá vendo como uma coisa liga na outra? Tá vendo porque toda aquela semana de conhecimento, de ferramentas que eu trouxe pra vocês, era fundamental vocês entenderem tudo pra agora a gente poder conseguir prosseguir nessa trajetória, nessa caminhada. E o que tudo isso tem a ver com emagrecimento? Você vai entender, tá bom? Porque se você não entende seu propósito de vida, tudo que você vai fazer na sua vida vai ser arrastado, vai ser forçado, vai ser difícil. Agora, quando você tem um propósito de vida, tudo comanda. Esse propósito de vida comanda a sua vida, comanda as suas ações. Você vai entender isso já, que é pra onde eu vou entrar agora, tá bom? Tendo o autoconhecimento, né? Você tá ali no deserto, você vai começar a sair do deserto, vai entrar agora na zona de crescimento. E aí, o que acontece? Aí lembra que eu falei que nós somos um ser triuno, assim como Deus é a Trindade, nós somos um ser triuno. Nós somos um espírito que habita num corpo e possui uma alma. E aí, o que acontece? Nós também vamos ter que romper essas 3 camadas. São camadas que atuam em cada esfera que nós, né, de quem nós somos, do que nós compomos, né? Então, do corpo, da alma e do espírito. Você vai ter que romper no corpo, você vai ter que romper na alma, você vai ter que romper no espírito. A camada do corpo, QI, lembra? É consciente de inteligência, é o seu raciocínio, é você saber que você não pode confiar nele, mas você tem que doutrinar e treinar o seu raciocínio, que é o que a gente está fazendo em todo esse programa, treinar o seu cérebro, saber como ele se comporta, saber como ele age e treinar o seu cérebro, ou seja, que eu coloquei aqui você vai
Você não vai poder confiar, mas você tem que treinar para as tomadas de decisões. Lembra que eu encerrei falando isso, que você não pode viver de condição. Condição é repetir o passado, é saber onde você está. Se você continuar fazendo a mesma coisa, você vai continuar onde está. Agora eu deixo a minha condição de lado, porque o seu cérebro quer economizar energia, então ele quer fazer o que você sempre fez. Quando você se desafia, quando você quer fazer algo novo, você toma decisões novas, o seu cérebro entende que ele está apontado para a morte, porque ele vai ter que gastar energia, certo? E é isso que você tá entendendo aqui, que seu cérebro age dessa forma, por isso que é difícil, mas se você continuar assim, você não vai sair do lugar. Se você tomar as suas ações, tem poder quem age, primeira live, você vai continuar caminhando nesse deserto, né, e rompendo aí as suas... que nem eu disse pra vocês, lembra que eu falei que a nossa camada ela tem que se encher de maneira volumétrica, ou seja, imagina que é uma taça que a gente tá derramando água nela, ela vai encher ao ponto de transbordar e começar a derramar pra taça de baixo. Imagina uma pilha de taças. Então você vai transbordar uma, que vai começar a transbordar outra e assim por diante até completar 7 camadas. Então é de maneira volumétrica mesmo que você vai fazer isso, tá? Então, entendendo que o QI é o raciocínio, é o corpo, fala de tomada de decisões, certo? De você doutrinar o seu cérebro para tomar decisões e não ficar repetindo o passado, não ficar vivendo por condição, fazer as mesmas coisas, os mesmos objetivos, os mesmos resultados, fazendo coisas diferentes, resultados diferentes. Então, está aí essa camada. Vamos evoluir aí, tá bom? E aí, a gente passa para outra camada, que é a quinta camada, que é o que é. A gente falou de QI, quociente intelectual, agora a gente vai falar de QE, que é quociente espiritual, tá bom? Então a gente vai para a camada do espírito agora. Oh, desculpa, falei errado, gente. Então do me confundi. É o QE, é o quociente emocional, tá? QI, intelectual, QE, emocional. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai falar sobre as nossas emoções, certo? A gente falou da esfera do corpo, agora a gente vai falar da esfera da alma, tá? Nós somos um espírito que possui uma alma e habita num corpo. Falamos do corpo, agora a gente vai falar da alma, que é o nosso centro das emoções, centro dos desejos, das emoções, dos sentimentos, tudo isso é a nossa alma, tá? E como a gente vai encher essa camada, como é que a gente vai transbordar essa camada para continuar evoluindo e se descobrindo e entendendo qual é a nossa identidade. Então você vai saber agora. Sabendo que a nossa alma é onde habita o desejo, a vontade e as emoções, é onde eu tenho que ter principalmente o quê? Uma palavrinha incrível, que por 10 anos eu não sabia e eu sofri por 10 anos com síndrome do pânico. E se a gente tivesse conhecimento, como vocês estão tendo agora, a palavra de Deus é sábia, ela fala, o povo padece por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento eu padeci, né? Mas Deus foi misericordioso e me curou. Curou, tá? Mas esse negócio aí eu vou falar numa outra live sobre o meu testemunho, tá? Mas me curou. Só que assim, com certeza, se eu tivesse estudado mais a palavra, se eu tivesse estudado buscado a minha identidade, se eu tivesse feito tudo isso antes, eu tinha sido curada há muito tempo, Então hoje eu creio que eu sempre falo, eu sempre oro, eu sempre peço antes de entrar na live, que eu possa falar com vocês, que o Espírito Santo possa me usar pra poder falar, independente, eu não estou falando de religião, tá, gente? Esse negócio de religião só divide, ele não une, tá? Não é religião, não tô falando de religião. Aliás, Jesus nem tinha religião, na palavra nem fala de religião, certo? A única religião que a palavra fala é cuidar dos órfãos e das viúvas, então a gente não tá falando de religião. Eu sou uma portadora de boas novas, e eu estou dizendo pra você sobre Cristo, então esquece religião, tá bom? Não importa esse negócio, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, você não é nada, você não é sua religião. A gente aprendeu que você é imagem e semelhança de Cristo, e aí importa aquilo que você crê, e nós estamos falando aqui de quem nós cremos, ok? Então, o que acontece? E se eu tivesse buscado essa identidade, Deus teria me revelado e eu teria sido curada muito antes. Então hoje, como eu disse, eu peço para Deus sempre me usar para ser uma porta-voz, para ser um instrumento e ser a boca de Deus aqui. E eu sei que aquilo que eu estou dizendo para vocês, as pessoas carecem desse conhecimento, e por isso padecem. E assim foi com a minha vida, mas eu fiz um compromisso com Deus de que eu não iria mais me calar nunca mais, e tudo aquilo que Deus me ensinou, e tudo aquilo que Deus fez e permitiu eu viver, a minha experiência de vida vai ser agora para transformar e impactar outras vidas, principalmente mulheres. Então é isso que eu estou fazendo aqui. Hoje eu estou cumprindo o meu propósito. Hoje eu entendo, mas deixa essa parada para depois. Deixa esse negócio de propósito para depois, certo? Então, o que acontece? Na camada 5, eu tenho que pôr a minha mente para governar
o meu corpo. O que que acontece? Lembra que a gente falou do autogoverno? Eu não tinha isso. Então, o que que acontecia? Quando eu fiquei por 10 anos com um transtorno de ansiedade, né, tive síndrome do pânico, na época que eu tive ninguém sabia o que que era isso, descobri depois, mas enfim, né, tive durante 10 anos. Eu não conseguia ter autogoverno, eu não conseguia. E o fruto do Espírito Santo ali na palavra ensina que é mansidão, é calmaria, é domínio próprio. Então assim, eu não tinha nada disso, eu não conseguia ter autogoverno sobre mim. E aí a minha mente, ela vagava entre um pensamento e outra, e aí me deixava louca e me fez viver, tipo, uma loucura louca, pra ser bem redundante, durante todo esse tempo. Então, hoje eu entendo como as coisas funcionam. Antes eu não entendia, e antes eu padecia porque não conhecia. Então, deixa eu falar uma coisa pra vocês, pessoas que sofrem com ansiedade, com depressão, estresse, tudo isso, você não tá tendo autogoverno sobre as suas emoções, sobre os seus desejos. Imagina que uma pessoa estressada, eu me estressei, tô irritada hoje, então eu não vou ter controle sobre os meus impulsos, eu não vou ter controle sobre os meus sentimentos. Imagina que o primeiro que pegar e olhar torto pra mim no meio da rua, eu vou dar um murro na cara dele pra poder descontar. Então, se a gente não tiver autogoverno, se a gente não tiver autogoverno sobre a nossa língua, sobre as nossas atitudes, imagina, a gente então sai traindo o nosso cônjuge porque deu na telha, deu vontade, a gente sai falando tudo que a gente pensa pra todo mundo, e a gente sem pensar em magoar ou não. Então, isso é o autogoverno. Quando você começa a se descobrir, a entender ali quem você é, você para de entrar em paranoias ou viver sem controle, sem domínio algum da sua vida. Especificamente, quem tem, né, transtorno de ansiedade, por exemplo, né, no meu caso, que eu tinha síndrome do pânico, é um transtorno de ansiedade, eu não tinha controle nenhum, de maneira alguma, sobre a minha mente. Então, ela é que me dominava. E ela dominava a minha vida. Ela estava dominando a minha vida. Toda aquela falta de controle estava dominando a minha vida. Eu cheguei a parar de trabalhar por algum tempo. Eu cheguei a ficar dentro de casa só chorando. Enfim, tô pontuando aqui algumas coisas. Eu cheguei a fazer coisas terríveis, assim, tipo, que interferiu a minha vida em vida de outras pessoas. Por quê? Porque eu não tinha controle e não tinha domínio. Então, uma coisa que eu quero dizer aqui pra vocês que têm, né, não têm conseguido controlar isso daí, não têm conseguido controlar suas emoções, ora tá estressada demais porque tem vivido demais o futuro, excesso de presente, né, não para nem pra respirar, nem pra comer, ou então você que não tem parado de pensar no futuro, meu Deus, o futuro, como vai ser, o que está por vir, ai meu Deus, aí as contas, aí não consegue nem viver o presente porque a sua cabeça tá totalmente focada no futuro, isso é ansiedade. Ou então aquela pessoa depressiva que não consegue viver nem o presente, muito menos ter metas pro futuro, porque só vive presa no passado. Isso, de fato, isso é o que é depressão, estresse e ansiedade. Depressão, viver no passado, estresse é viver demais, é excesso, né, de passado, estresse, excesso de presente, e ansiedade, excesso de futuro. Se você tem vivido demais excesso de algum desses tempos, porque o seu cérebro é atemporal, ele percorre desde o passado até o futuro. E dependendo de onde você está colocando o foco nele, é onde você diagnostica que você está ou depressiva, ou estressada, ou ansiosa, né? É de acordo com onde está o foco do seu pensamento. E aí, você não tem controle sobre isso. E isso acaba dominando e tendo controle sobre a sua vida, sobre o que você faz, o que você trabalha, os seus relacionamentos, tudo. E aí você perde o controle total da sua vida, você perde o controle total, o domínio total de você e de todas as outras coisas. Então isso, e aí vai me dizer que uma pessoa assim se conhece? Não, uma pessoa dessa tá mais perdida que segue em tiroteio. E é como eu me encontrava naquela época, mais perdida que segue em tiroteio. Não sabia quais eram os meus sonhos, minhas metas, meus objetivos, não sabia o que eu queria, o que eu deixava de querer, porque, meu Deus do céu, tá parecendo uma louca, desvairada na vida. Então, assim, vocês precisam transbordar, vocês precisam de maneira volumétrica, vocês precisam crescer e aprender a dominar, a controlar, a ter domínio próprio, a governar sobre os seus desejos, seus impulsos, suas vontades, suas emoções. Inclusive a palavra até fala, ela fala, não ande quem anda por vista, por sentimento, ali por emoção, tá errado, a gente tem que andar por fé e não por nada disso. Imagina se a gente andar
viver de acordo com só isso, com o que a gente sente. Meu Deus do céu, a gente vai parecer louco. E outra, vou até dizer, quantas pessoas têm vivido dessa forma? De acordo com as suas emoções, pessoas que não têm praticamente controle, não, praticamente não, vou dizer, não tem controle algum. Eu conheço pessoas, conheço amigas que não têm absoluto controle de nada na vida delas. Por quê? Porque a pessoa, ela não se conhece, ela não entende a sua identidade. E eu vou dizer mais uma coisa aqui, vou dar um exemplo pra vocês. E talvez seja até você conheça alguém que seja assim, traz essa pessoa pra cá, urgente. Mulheres que se entregam o poder, a sua vida na mão de outros homens, né? De um homem, digamos assim, seja ali namorado, noivo, marido, enfim. E tem vivido até, muitas vezes, até um relacionamento abusivo, né? Por parte do outro. Por quê? Porque aquela mulher, ela não sabe quem ela é, ela não entende a sua identidade, ela não faz ideia. Ela tá tão perdida na vida, não tem controle algum sobre a sua vida, sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos. Ela não entende de quem que ela é, de onde ela veio e pra onde ela vai, qual é o propósito. Ela não entende nada. Pra ela, a vida dela, se perguntar, não faz sentido algum. Viver desse jeito é ter uma vida travada. Exatamente, Udi, exatamente. E pessoas assim, e eu tô falando porque eu sei, porque eu conheço, e pessoas assim decidem entregar a sua vida, o controle da sua vida na mão dessa pessoa que ela diz que ama, desse cônjuge, né, dessa pessoa, desse companheiro. E esse companheiro, ele tem poder sobre a vida dessa pessoa. Completamente poder, porque ela não tem controle sobre ela, não tem controle sobre as emoções, sobre nada. Ela não se conhece, ela não sabe, ela não tem entendimento nem de onde ela veio, nem pra onde ela vai, nem o que ela é, nem o que ela está fazendo aqui. E aí ela decide colocar a vida dela só tem sentido porque está com alguém. Só que se esse alguém um dia fizer algo que venha a frustrar, que venha a decepcionar, que vá embora, faça alguma coisa, a vida dessa pessoa acaba. E essa pessoa não tem algum controle sobre as emoções dela. E essa pessoa, ela se autodestrói. Ela já está se autodestruindo antes mesmo dessa pessoa ir embora. Né? Antes mesmo dessa pessoa fazer alguma coisa contra ela. Agora, se fizer, é o fim. É caso de mulheres se tirarem a sua própria vida porque não tem controle nenhum sobre as suas emoções. Aliás, o suicídio é exatamente isso. O suicídio é você não ter controle algum sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos, você não ter autogoverno. Você não governa a sua vida. E é o que governa são as loucuras que perambulam sobre a sua cabeça. Olha que coisa louca. E se você dizer hoje pra mim que isso é loucura que eu tô falando, imagina, é só a gente ligar a TV, é só a gente ouvir os noticiários, é só a gente ouvir as histórias que contam por aí. Me diz, respondem vocês aqui. O quão é comum hoje em dia a gente ver pessoas se suicidando por causa disso, por causa daquilo, por causa... Eu tô dizendo no ponto de vista, né, das mulheres, né? Mas quantos empresários também que não têm autogoverno também se suicidam porque estão falindo, porque estão quebrados, porque as pessoas não têm autogoverno algum sobre a sua alma, sobre ali o campo dos seus sentimentos. A pessoa se encontra desesperada por acerca de algo da vida dela e ela não tem autogoverno, ela vai lá e ela comete um suicídio. Dá cabo na sua vida, acaba com a sua vida porque ela não sabe lidar com aquilo. Ela não sabe quem ela é, ela não sabe, ela não sabendo quem ela é, não sabendo sua identidade, não sabendo pra onde vai, estando perdida na vida, como que a pessoa encontra rumo? Ela tá sem rumo. E aí ela acha uma maneira mais fácil de decidir e acertar e acabar com tudo isso. Gente, é muito sério isso que eu tô falando. As pessoas que suicidam, elas não têm inteligência emocional, elas não têm governo sobre a sua vida. Elas estão dando governo a outras pessoas, a outras coisas. Isso é muito louco. Então, hoje, se você falar, meu Deus do céu, peraí, a Lois falou algo que, meu Deus, tá fazendo sentido na minha vida. Então, aperta o botão vermelho de alerta. Cada camada, você vê que cada camada da identidade, ela tem ali uma importância gigantesca. A primeira camada é importante demais, porque senão se você não sabe que de fato você é, você não caminha. Você não vai desfrutar de nada. Você não vai conseguir nem destravar as outras camadas. Mas você entendendo quem você é, a primeira camada, aquilo que Deus fala de você, é importante demais. Segunda camada é importante porque é ela que tem paralisado a sua vida. Você tem que entender isso e varrer a sua vida de lixo, de coisas lixo que te falaram, porque senão você fica com a vida travada. Você não vive, você sobrevive nessa vida, nessa terra, tá? Sobrevive. Terceira camada é o autoconhecimento. Se você não se autoconhecer, não passar pelo deserto, você vai ficar travado o resto da vida lá e não vai chegar nunca no final.
A quarta camada é o consciente, o racional. Lembra? A gente não pode confiar no cérebro, mas entendendo como ele age, a gente consegue romper tantas e tantas barreiras. E a gente chegou na parte emocional, que talvez seja... Aí é o que eu digo, né? A gente às vezes está em uma camada, parece que uma é mais importante que a outra, daqui a pouco está na outra, parece que a outra é mais importante que a uma, porque de fato todas têm a sua relevância. Eu mesma já tentei 2 vezes, mas Jesus foi tão maravilhoso que colocou pessoas na minha vida. Olha que bênção, tá vendo? A gente não precisa ir muito longe, né? Aí, ó, a Clarice tá falando de um testemunho da vida dela, de caso que aconteceu aqui, entre nós, mulheres. Isso é falta de governo, isso é falta da inteligência de você governar o seu quociente emocional, essa camada na sua vida. Só que quando você transborda isso, pronto, ufa, passei por isso. Então, assim, e essa camada do emocional, que nem eu disse, não que seja mais importante que as outras, nenhuma é mais importante que outras, elas são essenciais, porque elas se completam e você precisa de todas para poder chegar e se completar mesmo e entender de fato na plenitude que quem é você. Mas assim, essa camada do quociente emocional, meu Deus do céu, eu acho que é o que tem mais sabe, que se a gente olhar, né, ao nosso redor, o que a gente tem vivido nesses últimos tempos, é o que mais as pessoas têm falhado, é onde mais o inimigo mesmo tem atacado, né? Então, assim, hoje mesmo, meu Deus do céu, misericórdia, eu tava acordando ali, eu vi no noticiário, por conta de uma briga doméstica, mataram um bebezinho. Meu Deus do céu, eu sou mãe agora do Henrico, vai estar com 11 meses, vai completar 1 aninho agora. Meu Deus do céu, como é que alguém é capaz? Como alguém é capaz de fazer uma maldade com um bebê? Nossa, como eu tenho melhorado com as suas lives. Que maravilha, Marcilene. Que bom, fico feliz, viu? Porque o conhecimento realmente gera coisas novas, geram novas atitudes, o conhecimento é o que vai te libertar, a verdade liberta. Então é o que eu tô fazendo aqui com vocês, com certeza. Então eu olhei e falei, meu Deus do céu, por conta de uma briga doméstica ali, imagina aonde que o inimigo agiu ali? Na falta de controle, tanto racional quanto emocional principalmente. Ele ataca aqui, depois ele já vem aqui. E aí você peca também na sua próxima camada. Lembra que a gente falou que Jesus ele foi pro deserto e ele foi tentado nas 3 esferas. E assim é conosco também. Primeiro ele vem tentar a gente no raciocínio. Você acha que alguém peca, que alguém trai a esposa ou o marido? Primeiro porque, sei lá, pela emoção? Não é pela emoção primeiro. Ai, porque, meu Deus, a minha mulher ou meu esposo, ele não tem me dado o devido valor e não sei o que. Não, primeiro o inimigo ele vem nos tentar no corpo, no raciocínio. Ele faz você prestar atenção em algo, ele chama sua atenção para algo, para aquilo mostrar que aquilo é bom, né? E aí seu cérebro começa a raciocinar, argumentar por que seria bom. A batalha começa aqui. Quando vence aqui, aí vai pra emoção. Quando vence na emoção, aí de fato destrói a próxima camada que a gente já vai entrar nela. Também já tentei cortar meus pulsos, até hoje tenho cicatriz. Isso aconteceu 10 anos atrás, mas Jesus também me curou. Glória a Deus! Graças a Deus, vocês foram mulheres que estão podendo hoje testemunhar, né, algo que Deus fez na vida de vocês. Agora, quantas que não estão mais entre nós, que não estão mais aqui, que nunca vão poder falar? E que já foram sentenciadas por elas mesmas, né? Então, olha só como é fato. Agora, imagina se você tivesse o conhecimento que você está tendo hoje. Me responde, você faria isso? Se hoje vocês estão tendo conhecimento, é claro que ao longo dos seus dias, né, dos seus meses, da sua vida, você vai percorrendo, você vai vivendo tudo isso, você está aprendendo hoje, você vai colocando em prática, você vai a cada dia mais, você vai estar mais fortalecida. Hoje você está aprendendo, mas não quer dizer que você está ouvindo, você já está de fato transbordando a camada. Não, você vai transbordar a camada no decorrer dos seus dias, na sua caminhada, na sua jornada. Então, cada dia mais vai fazer sentido isso tudo que eu tô falando pra vocês, mas eu tô aqui ensinando. Tive depressão, síndrome do pânico, ansiedade, hoje estou curada. Glória a Deus, Cris. É isso aí. Então, o que acontece? Hoje vocês estão tendo esse conhecimento. E aí vocês nunca mais vão cair nessa armadilha em nome de Jesus. Vocês não vão cair mais. Porque hoje vocês têm um conhecimento que não vai permitir que vocês padeçam novamente, né? E quantas que não tem? Por isso que eu falo pra vocês, mulherada, vamos compartilhar, vamos chegar com esse conteúdo no maior número de pessoas, de mulheres que a gente possa alcançar, porque de fato vai fazer diferença. Com certeza, enquanto nós estamos aqui, tem alguém tentando se suicidar, né? Então é muito importante esse é o nosso propósito de vida, de a gente transbordar mesmo. Entendido então que a quinta camada
Desculpa, que a quarta camada é o QI, a quinta camada é o QE, é o emocional, e aí vem o QS. Agora sim é o espiritual, é que o S é no termo em inglês, tá? Espiritual. Então, QS, quociente espiritual. Primeiro QI, inteligência, corpo. Depois QE, emocional, no centro das emoções, a alma. E depois a gente vem para a esfera do QS, que é o quociente espiritual. Aí fala intimamente de relacionamento e propósito, tá? Ou seja, que nem eu falei para vocês. Quando vocês primeiro caem, quando vocês são tentadas e caem, sofri por muitos anos violência doméstica, mas num determinado momento tive coragem de dar um basta. Foi o seu chega, né, Livanda? Foi o seu chega. Você deixou de dar mais o controle, né, nessa situação. Tem mulheres que não conseguem, que não tem esse controle, não tem esse domínio sobre as emoções, não consegue gerenciar ali as suas emoções e não consegue sair de um relacionamento assim, não consegue. Então é muito complicado. Então aí quando você é tentado no seu corpo, você cai, você depois, a próxima esfera você tem que ser tentada na sua emoção. E você cai, você destrói essa camada espiritual. E que é a camada espiritual. Então quando você não tem controle, você não tem domínio, você não tem nada sobre a sua vida, você perde seu propósito, você perde a sua identidade, você perde seu propósito de vida, você não se relaciona. E quem se relaciona com Deus, né? E eu vou dizer algo, tá? Se relacionar com Deus é essencial, é primordial, para isso que Deus nos fez, e é esse o primeiro, assim, eu não vou nem dizer propósito é uma outra coisa, isso daí é essencial, nós fomos criados para isso, para ter relacionamento com o Criador, tá? Isso é para que fomos criados. Então, assim, ter relacionamento com Deus, ele é a essência da sua vida, tem que ser a essência da sua vida, mas eu vou dizer uma coisa, não é só isso. Você tá vendo que é uma camada. Tem tantas outras para você trabalhar. Às vezes a gente, assim, por uma questão cultural, do que a gente tem aprendido, do que a gente tem ouvido ao longo dos anos, da nossa vida, a gente acha que às vezes só isso, é só o lado espiritual que a gente tem que cuidar. Atenção, meninas, eu já escutei muito isso e eu digo hoje pra vocês que talvez eu tenha sofrido, também por erros meus, tá? Mas talvez eu tenha sofrido, tenha perdurado tanto tempo na minha vida esse sofrimento, essa dificuldade, passei tanto tempo por esse vale, justamente porque eu não entendia, eu não tinha conhecimento e achava que de fato só tínhamos que cuidar de uma área, que era espiritual. Se a gente tá bem espiritualmente, tá bem com tudo. E não é assim. Nós somos um ser triuno. Somos feitos de 3 esferas. Então, sim, precisamos cuidar, sim, do nosso corpo, do nosso raciocínio, da nossa alma, que é o centro das nossas emoções, e do nosso espiritual. Sem dúvida, tá bom? Então atente-se, tá? Às vezes a gente acha que só cuidando uma coisa, todas as outras automaticamente não é bem assim, tá bom? Então a gente precisa entender e trazer esse conhecimento pra dentro da gente, saber que nós precisamos sim evoluir nas camadas, tá? Em todas as esferas. Então a camada espiritual, ela fala sobre relacionamento e sobre propósito de vida. Quando você começa a transbordar a camada 1, a camada 2, a camada 3, a camada 4, a camada 5, e você chega na camada 6, caraca, quando você transbordou tudo isso, a gente tem 7 camadas da identidade. Quando você, olha, quase morri, tá vendo? E, né, e se não tivesse se libertado disso, provavelmente, né, Livanda, mas glória a Deus. Quando você passou da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e tá chegando na sexta, puxa vida! Quanto você já se descobriu? Quanto você já começou a entender a sua identidade? Quanto que já começou a fazer sentido pra você a sua vida? Aí, mas gritei e pedi socorro. Glória a Deus. Muitas se calam, né? Então, assim, de fato, quando você chega na sexta camada, na camada do QS, que é o consciente espiritual, caraca, você já entendeu tudo. Você já entendeu, você já recebeu, você já tomou pra si, já tomou posse daquilo que Deus falou pra você. Você já varreu e limpou a sua vida de coisas que pessoas falavam e que antes te prendiam, ou te amarravam no passado, ou te aprisionava naqueles pensamentos. Você já fez isso. Depois, na terceira camada, você já passou pelo deserto, você já entendeu quais são as habilidades, quais são os seus talentos, já está mais segura, já está se autodesafiando, já está passando por novos desafios, já está aprendendo, já está dando de cara ali já entendeu quais são as suas habilidades, os seus talentos. E aí você vai pro raciocínio,
né, pro QI, você já começa ali a controlar, você não é mais controlada pela sua mente, muito pelo contrário, você começa a ordenar, você coloca a sua mente para trabalhar a seu favor. Depois você entende que tipo, as suas emoções e seus sentimentos não te governam, mas você tem o autogoverno sobre isso. Caraca, olha isso! Olha a que ponto que você chegou. Olha que ponto que você chegou. Você descobriu, você tá descobrindo quem você é. Qual é a sua identidade. Você já começa a entender quem é você. Já começa a entender, descobrir. Eu vou te dizer, tá? Em questão agora da camada da... Exatamente. Da camada agora do espiritual, quando a gente tá falando de relacionamento e tá falando ali de propósito, caraca, quando você já sabe quais são os seus dons e talentos, e você já passou pelo deserto, você já entendeu qual foi a maior dificuldade da sua vida, quando você junta as duas coisas, você começa a entender o propósito. Que nem eu disse aqui pra vocês. Eu entendi que a maior dificuldade na minha vida, aquilo que eu mais fui massacrada pela vida, que eu mais... tirei talvez aprendizados da minha vida, a maior experiência da minha vida, sim, foi na questão de eu não ter governo sobre as minhas emoções, sobre os meus pensamentos. Foi quando eu tive síndrome do pânico. Ali foi a fase da minha vida mais pancada, digamos assim, né? E aí eu entendo qual é o meu dom, qual é o meu talento, qual é aquilo que Deus me deu, qual é o meu pacotinho de talentos para cumprir o meu chamado, que eu entendo que é minha comunicação, essa energia que as pessoas falam, né? Tipo, sempre as pessoas, sempre elas comentam, tipo, Luísa, a sua energia, a sua alegria, quando você chega, você contagia, é sempre bom ter você no ambiente, não sei o quê. Então, assim, eu sei que isso não é pra glória minha, não é algo meu, mérito meu, nossa, eu sou a bambamã. Claro que não. Cada um tem o seu talento. Então, eu entendi que esse é o meu talento. Isso é o que faz a diferença quando eu tô em algum lugar. É isso que eu consigo transcender ali, que eu consigo, como é que fala? Transpirar a essência de Jesus na minha vida, através da minha vida. É por meio disso. Então eu entendi quais são os meus dons, quais são os meus talentos. Eu sou uma pessoa comunicativa, gosto de falar, gosto de pessoas, gosto de estar em comunhão. Nossa, cheguei atrasada. Kátia, você esqueceu da gente? Então ali eu juntei a maior dificuldade, a maior experiência da minha vida com os meus dons e talentos, com o meu pacotinho que Deus colocou em mim antes de colocar eu na barriga da minha mãe, ele foi lá e colocou o pacotinho junto. Então quando a gente une essas duas coisas, você começa a entender o seu propósito de vida. E aí você começa a viver, e você começa a cumprir, você começa a viver de acordo com isso, você começa a entender na sua mente essas coisas, você começa a dar importância e viver de fato para isso. E aí você começa a ver que você tá fazendo uma coisa que tá te trazendo tanta alegria, que tá te trazendo tantos frutos, que você começa a falar, caraca, é isso então. Porque antes aquilo que você fazia, tipo, às vezes não te traz brilho, não te traz alegria, não brilha os seus olhos ao você falar que você faz aquilo que você faz. Amei estar com vocês hoje, vou sair, tem que trabalhar. Puxa, Larice, sai, mas depois você assiste o finalzinho, tá bom? Que eu acredito que hoje eu vou conseguir terminar de falar a última camada. Uhul! Então depois você assiste o finalzinho, tá? Então... aí você vê que tudo que você fez antes, até Deus permitiu fazer, até aconteceu tudo que aconteceu, você passou por tudo que você passou, porque Deus ainda estava te preparando para chegar para o melhor. Mas não fique parada no deserto, não fique parada em algo, não gaste a sua energia, o seu tempo, algo precioso, os seus dons, os seus talentos, em coisa que você não foi feita para fazer. Não perca tempo em coisas que você não foi feita para fazer. Se hoje você tem trabalhado tentando assistir um trabalho, bem, só assiste aí, com fone de ouvido. Então, assim, tudo aquilo que você tem feito hoje, talvez que não tem agregado na sua vida, que não tem trago valor, que não tem trago alegria, que não trago paz, muito pelo contrário, às vezes tem trago, tem trago doença pra gente, tem deixado a gente estressada, tem deixado a gente não tem permitido a gente curtir a família, ou então desfrutar das coisas, sabe? Estou me redescobrindo com vocês, que maravilha, Marcilene! É isso aí, às vezes a gente acha que, até a gente acha, tem muitas pessoas que acham que sabem que são. Não, eu sei que eu sou. Mas depois desse conhecimento começa a se redescobrir, que nem a Marcilene falou, exatamente. Então o que acontece? Quando você entende ali que você pode sim viver, que você pode sim desfrutar, que você pode juntar sim trabalho com o seu propósito, porque eu vou dizer uma coisa, trabalho, ele só é o meio pelo qual você desenvolve o seu propósito, tá? O trabalho, aquilo que você vai fazer, só é o meio para você desenvolver o seu propósito. O seu trabalho não é o primordial na sua vida, o seu trabalho não é o primeiro na sua vida.
A primeira coisa é propósito. E aí tem o trabalho para você realizar e desenvolver o seu propósito de vida. Então, eu vou dizer hoje para vocês, se redescubram mesmo. Às vezes vocês estão desperdiçando. Às vezes tem mulheres aqui que tem... Eu tenho 33. Eu sempre falo pra Deus, meu Deus, eu preciso descobrir o meu propósito, né? Vamos dizer assim, nos últimos anos, eu falava isso muito pra Deus. Eu falava, eu tô ficando velho, eu não quero descobrir meu propósito, muito tarde. Por que eu vi? Eu tava inconformada. Então, assim, se inconformem também. Não sei se você tem... Mas uma coisa eu vou dizer, nunca é tarde, tá? Porque Sara engravidou, ela já, se for ver, ela não tinha mais nem condições, nem Abraão nem Sara de serem pais, porque eles já eram velhos, né, avançados de idade. Então, pra Deus não tem essa, tá? Nunca é tarde. O importante é você viver o seu propósito, porque o tempo que você começar a viver o seu propósito vai ser tão incrível, tão maravilhoso, que não vai nem se comparar, talvez, aos outros anos que pode ter sido a maioria da sua vida, né? Vamos supor que você já viveu 40 anos e vai viver mais 30. Mas se você viver esses 30 de propósito, nem vai se comparar aos 40, né? O maior tempo que você já viveu da sua vida sem viver o seu propósito de vida. Então, acredite, nunca é tarde. É melhor você viver um pouco, mas viver do seu propósito, mas viver do que morrer e ser enterrada com o seu propósito de vida sem mesmo você descobrir o que é que você veio pra fazer. Isso eu acho que pro ser humano, acho que é a pior morte, tá? É você não descobrir quem é você e que de fato você veio fazer nessa terra. Você nunca vai se descobrir, você nunca vai fazer, você nunca vai deixar o seu legado, você nunca vai fazer aquilo que você foi designada pra fazer. E eu vou dizer uma coisa, você foi designada pra fazer algo, você tem o seu propósito de vida. E se você não fizer, você nunca vai fazer tão bem as outras coisas. Você pode até ser, não, eu sou uma pessoa esforçada, excelente. Você pode até fazer de maneira excelente as outras coisas, mas não tão boa quanto você faria se estivesse vivendo o seu propósito de vida. Porque esse sim, você foi feita na medida para fazer. Você foi dado a você os dons e talentos e você passou pelo deserto exato que você deveria passar para te preparar, para juntar com seus dons e talentos e você de fato viver o seu propósito de vida. Então começa a prestar atenção nisso, na sua caminhada, na sua trajetória. Começa a prestar atenção nos sinais e você vai começar a descobrir. E o relacionamento com Deus, que nem eu disse, gente, essa esfera, se você não transbordar isso, se você não conseguir romper essa questão do relacionamento, por muito tempo na minha vida, eu adiava o relacionamento com Deus, eu era falha nessa questão e ficava tentando buscar em homens, né, tipo assim, em líderes espirituais, coisas que eu deveria estar buscando em relacionamento íntimo com Deus. Porque Deus ia se revelar intimamente a mim, Deus ia falar pra mim, ia responder pra mim, sem desvio, sem interrupções, sem interferências, e às vezes eu transferia isso para buscar em homens, né, em líderes espirituais. Eu queria, porque talvez aquela coisa é mais fácil eu perguntar para algum ser humano, e o ser humano que eu acredito que ele é um grande homem de Deus, falar para mim, ser a boca de Deus. Mas isso é se fazer de alguém, né? Não, eu não tô aqui desconsiderando a questão do pastor. Imagina, pelo amor de Deus, se não fosse pastores na minha vida, ou seja lá quem seja o seu líder, vamos falar de líder espiritual, imagina, eles são os nossos mentores espirituais. Mas eu tô querendo dizer em questão de relacionamento, eu fazia errado. Que nem eu falei, depois que eu entendi, eu puxei autorresponsabilidade pra mim. Não é errado o que a pessoa fez, é errado o que eu fazia, porque eu colocava ele numa posição de autoridade absoluta na minha vida. A única autoridade absoluta nas nossas vidas hoje é Deus. Então, né, e tem os nossos pais enquanto nós vivíamos na casa dele, né, dos nossos pais, na casa deles. Mas hoje não mais, hoje a única verdade absoluta, a autoridade absoluta na nossa vida é Deus. E eu transferia esse cargo para homens. E aí eu ouvia a opinião do homem, só que a opinião do homem, por mais que ele quisesse me dar a melhor opinião, por mais que ele quisesse me ajudar, ele sempre vai ser interferido pelas suas próprias experiências, pelos seus próprios pensamentos, pelos seus próprios padrões. E aí sim, às vezes a opinião dele, o que ele falava, às vezes estava ali, acrescentava ali um pouco dele. Mas se eu tivesse ido falar com Deus, entender o meu propósito de vida diretamente com Deus, não ia ter interferência. Deus ia falar de maneira clara e nítida qual era o meu propósito. Por mais que não é de uma maneira audível, mas a gente compreende. Se a gente tiver relacionamento, a gente compreende. Então é isso que eu quero dizer pra vocês. Tenha um relacionamento com aquele que te criou. Foi pra isso que você foi criada, pra ter relacionamento. Se você tem falhado nessa esfera, você vai ficar correndo, perambulando pelo mundo, achando pessoas pra te dizerem que caminho que você deve tomar. Se você deve ir para a direita, para a esquerda, se deve seguir reto, se deve dar um passo para trás.
E aí as pessoas sempre vão falar as coisas baseadas nas experiências delas. E aí você pode ter certeza, terá interrupções, terá interferências. Agora, se tem alguém que vai falar sem interferência alguma acerca de você, acerca do seu propósito, é aquele que te criou. Porque quem, me responde, quem é melhor do que aquele que te criou para saber para que ele te fez? Me diz. Se alguém se alguém cria uma televisão, quem é melhor do que aquela pessoa que criou a televisão para escrever o manual de uso? Então hoje eu quero te alertar e quero te despertar para um relacionamento com aquele que te criou. Você esperava do seu líder espiritual que ele te desse os conselhos, exatamente, ou seja, não era você que ia buscar com Deus a informação, uma direção, e sim você esperava do líder espiritual, exatamente. Eu fazia exatamente isso. Porque assim, pra mim, é aquilo que eu tô falando, quando a gente não tem um relacionamento, a gente não tem clareza na comunicação, a gente não tem sintonia. E quando a gente falha nesse quesito, a gente não tem a sintonia. E quando a gente não tem a sintonia, a gente não é respondido. O que a gente faz? A gente quer de maneira mais rápida, mais prática, mais certa, mais audível e buscar isso em alguém. A gente fala, aquele lá, olha, aquele lá é um grande homem de Deus, aquele lá é uma grande mulher de Deus, vou perguntar pra ela. Ela com certeza vai ser boca de Deus na minha vida. As pessoas sim são usadas, as pessoas sim são tremendamente usadas por Deus. Mas não nesse caso. Nesse caso, eu não sou a favor, porque eu digo, muito tempo da minha vida, eu falhei e eu sofri ali as minhas consequências por fazer isso. Por usar pessoas como autoridade absoluta na minha vida. Se era assim, se era não, se era assado. Do jeito que ela falava pra mim, era dita como uma verdade pra mim. E eu tenho certeza que Deus permitiu essas coisas porque, assim, pra eu aprender que não é atrás de homens que eu precisava correr, mas sim através dele que eu precisava correr. Certo, meninas? Vocês estão entendendo o que eu tô dizendo aqui? Você precisa se relacionar com aquele que te criou. Só ele tem as respostas da sua vida. E não vou dizer o porquê. Não vou dizer o porquê, né? Quando a gente pergunta, a gente fala por quê? Por quê? Por quê? A resposta que Deus tem não é o porquê, mas sim pra quê. Só Deus vai dizer pra você pra quê. Pra quê que Deus permitiu eu passar pelo que eu passei? Tem um pra quê e não um porquê. Então você pode ter certeza, cada uma de vocês estão vivendo o que estão vivendo, estão passando pelo que estão passando, porque tem um pra quê. E ninguém vai dizer isso pra vocês, senão ele. E se você não tiver esse relacionamento, se você não buscar isso, é igual quando alguém vem pedir um conselho com a gente. Nós estamos vivendo a vida das pessoas e talvez o conselho que vamos dar não é melhor para aquela pessoa que está vivendo. Exatamente. Às vezes a gente acaba usando, como eu falei, os nossos sentimentos, o nosso paradigma, aquilo que a gente acredita, aquilo. Só que a palavra de Deus, ela fala, pra gente nem andar no conselho, né, dos homens, dos ímpios, né? Enfim, e maldito o homem que confia no homem, a palavra sempre fala, a nossa confiança total tem que ser em Deus. Ele nunca vai nos frustrar, nunca vai nos decepcionar. Então, uma coisa que eu quero hoje despertar em vocês, se vocês não têm feito, se há muito tempo vocês não têm feito isso, ou se vocês nunca fizeram isso, eu quero despertar vocês para isso hoje. Lembra que eu tenho dado as tarefinhas? Vai no espelho, se confronta, não sei o quê, nananã. Exatamente, às vezes Deus tá mostrando um caminho e a gente não enxerga, porque a gente tá cego ali, a gente não tá transbordando naquela camada, porque não tem relacionamento. Então hoje eu quero convidar você, nessa sexta camada, a você transbordá-la com relacionamento, com o seu pai. Você entendeu? E você é a imagem e semelhança dele, né? Você entendeu. E você entendeu que você foi criada para o relacionamento. Então não fale nisso. Se você há muito tempo não tem feito ou nunca fez, comece hoje a fazer, a ter um relacionamento. Pode parecer estranho no começo, mas depois tudo vai fazer sentido. E só destravando essa sexta camada, você vai poder viver a última camada. Só destravando essa última, transbordando essa camada, você vai poder viver a última camada. Então, meninas, não deixem de transbordar a sexta camada. É ali que você conhece quem é aquele que te fez. É ali que você entende que você tem o refrigério, você tem as respostas dos praquês, você tem as direções da sua vida. E é ali que você começa a entender de fato. Ali Deus começa a te revelar de fato o seu propósito de vida. As coisas começam a fazer sentido pra você. Lembra que eu falei? Você passou por 6 camadas. É ali que as coisas vão começar a fazer sentido. É ali que Deus vai começar a mostrar pra você de maneira clara tudo que Ele tem feito na sua vida.
E aí ele vai começar a passar o Vidrex. Vai espirrar o Vidrex, vai passar o paninho. E aí aquele vidro vai ficar claro, límpido, transparente. E as coisas vão começar a fazer muito sentido pra você. A sua vida vai começar a fazer sentido pra você. Se hoje a tua vida não tem feito sentido pra você, que nem eu disse, você não sabe pra que você acorda, você não sabe pra que você tá nesse trabalho, corre. Você não tem vivido, você sente. A gente sabe quando não tem vivido o que de fato veio pra viver. Então se você tá nessa, faz alguma coisa. Não seja mais uma que vai morrer e vai levar pro caixão, pra 7 palmos abaixo da terra, o seu propósito de vida, os seus sonhos, as suas realizações. E é essa sexta camada, quando você tá transbordando essa sexta camada, é ela, agora que entra até a parte do emagrecimento que eu falei pra vocês, ela que comanda tudo. Tudo. Quando você destrava e você enche essa sexta camada e começa a transbordar essa sexta camada, ela faz todas as outras que a gente falou até agora serem regidas por ela. Lembra que eu falei pra vocês que quando a gente tem um propósito de vida, até o nosso corpo, o nosso emagrecimento, a nossa saúde, a não sei o que, tudo a gente começa a cuidar de uma outra forma. Sabe por quê? Porque quando a gente entende que nós temos um propósito, que nós temos quem nós somos, que a gente já descobriu a nossa identidade, você vai se amar tanto, mas tanto. Você vai se apaixonar tanto pela sua vida, Você vai ficar apaixonada de novo quando você descobre o seu propósito. Você nasce de novo. Eu tô dizendo pra vocês, você nasce de novo. A sua vida tem mais sentido, aliás, a sua vida ganha sentido. A sua vida ganha uma alegria diferente. A paz, que excede todo entendimento humano, ela começa a fazer parte da sua vida. Porque você sabe que está no caminho. E tudo que está por vir ou que virá, que seja fácil ou difícil, faz parte, é um degrau. Primeiro temos que nos amar. Esse é o primeiro ponto de partida em nossas vidas. Exatamente. Porque você começa a se apaixonar por você, se apaixonar pela sua vida, se apaixonar pelo que você veio, pelo seu propósito, pela sua missão aqui na Terra. Você começa a se apaixonar por tudo isso. E aí sabe o que você quer fazer? Você quer cuidar de tudo isso. Quem não entende quem é, quem não tá vivendo o propósito, tá pouco se lixando pra sua vida ao ponto de tirar a sua vida, a sua própria vida. Agora quem tem propósito, ama a si mesmo. Quem ama a si mesmo, ama os outros. Quem ama a si mesmo, ama o seu propósito de vida. Quem ama o seu propósito de vida fica apaixonado pela vida. E aí não para de sorrir. E mesmo que venham as dificuldades, você sabe que é mais um degrau para te levar para mais longe, mais para cima. Você entende, quando você entende, você desbloqueia essa sexta camada, como tudo faz sentido, e tudo fica melhor e tudo fica incrível. E essa camada rege todas as outras. Então você vai querer emagrecer porque você quer cuidar do templo do Espírito Santo. Você quer emagrecer porque você quer cuidar do seu corpo. Você quer emagrecer porque você entende que você precisa dele para cumprir o seu propósito. Você quer cuidar dele porque, independente, né? Como eu falei, independente do que você acredita, nós não somos a casa, a nossa casa, o nosso corpo é a nossa casa. Em que estado está a sua casa? Você começa a cuidar de tudo. E aí sabe o que acontece? O emagrecimento, o cuidado com a sua saúde, o cuidado com o seu corpo. Se você é a imagem e semelhança de Deus, a imagem que você tem passado, você começa a se preocupar com isso também. E tudo isso se torna muito mais fácil, porque agora não é mais uma questão só estética. Agora tem um propósito por trás disso tudo. E já foi comprovado que pessoas que possuem propósito de vida não desistem dos seus sonhos, não desistem na batalha, não desistem na sua jornada. E aí está o grande segredo. Você não vai desistir. Você não vai retroceder. Você não vai abandonar. Deu para entender a grande sacada? E aí a gente parte para a última camada, e eu tenho 2 minutos para falar, que é a mais incrível. Porque é a plenitude. A 7ª camada é a plenitude. Plenitude, o que é? E são 7 camadas, lembra que eu falei? Número 7, completo, pleno, falta de nada, perfeito. Eu quero emagrecer para ter uma velhice mais saudável. Exatamente. Porque você quer viver a sua vida, você quer viver o seu propósito de vida até lá, certo?
E para isso você entende que você precisa de saúde. Eu também, eu entendi que para fazer tudo que Deus... Agora com 33 anos, eu descobri o meu propósito. Quanta coisa eu vou ter que fazer ainda nessa terra. Eu preciso estar com o meu corpo que corresponda, eu preciso estar com a minha saúde que corresponda. Então eu começo a entender que eu preciso disso. E eu começo a cuidar dela como eu nunca cuidei antes. E aí as coisas fazem sentido. E aí você vai para a 7ª camada, que é a plenitude. Plenitude! Você que acha que tem que escolher uma área, 2 ou 3 só da sua vida para viver abundância, para viver, ai meu Deus, o melhor de Deus. Não! Deus é pleno e Deus te deu a plenitude. E hoje você está conhecendo como é que você faz para viver a plenitude de Deus, viver todas as áreas da sua vida de maneira plena. E sabe o que significa plenitude? Desfrute. Desfrute, você desfrutar de tudo isso. Você desfrutar da sua vida. Tá acabando a live, gente, 27 segundos. E aí amanhã a gente talvez dê uma pincelada novamente nessa 7ª camada, porque é super importante. E eu vou começar a falar de propósito na manhã, tá bom? Amanhã eu encerro essa 7ª camada e vou iniciar o propósito. Combinado? Mas viva a plenitude de Deus. Deus não pediu para que você escolhesse 1 ou 2 áreas da sua vida, mas que Ele te deu a vida para você viver a vida plena. Um beijo para vocês, até amanhã.